Então eu gostaria de ministrar, são 3 versos que estão aqui em Romanos 5, mas que falam a respeito daquilo que Jesus fez, de uma forma simples, mas veja, irmãos, hoje é feijoada espiritual, o assunto é forte, amém? Diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Aleluia. Então eu tenho 3 pontos que eu queria falar a respeito desse texto aqui. Quantos pontos, irmãos? Os irmãos estão atentos, aleluia. Glória a Deus. O primeiro deles, eu quero dizer que você se tornou pecador não por causa dos seus pecados, mas você peca por causa que você é um pecador. Ok, pode ser confuso. Deixa eu dizer para você aqui. A Bíblia fala que pela ofensa de apenas um só, ofensa de uma pessoa, todos nós nos tornamos pecadores. Quem que cometeu a primeira ofensa, irmãos? Adão. Por causa da transgressão de Adão, o homem agora se tornou pecador. Pela ofensa de um só, pela desobediência de um só, todos nós nos colocamos debaixo do juízo. Então veja, você não é pecador por causa dos pecados que você comete, mas você comete pecados porque você tem uma natureza pecadora. Eu gosto do exemplo de uma árvore, de uma macieira, de uma árvore da maçã. Já que nós estamos falando de pecado, a Bíblia não diz que foi uma maçã, mas todo mundo acredita que foi a maçã, né? Então vamos pegar uma macieira. E aí você planta aquela árvore e ela começa a crescer, mas ela ainda não tem fruto nenhum, ela é apenas uma árvore pequena. Eu pergunto para você, ela já é uma macieira ou não? Ela já é uma macieira, independente se ela deu fruto ou não. O fruto é só uma consequência da sua natureza. Então deixa eu explicar, o pecado, você é um pecador não é porque você cometeu o pecado, mas o pecado que você comete, ele é fruto da sua natureza. Todos nós já nascemos pecados. Eu sei que ainda na cabeça de alguns, criança não tem pecado nenhum, mas deixa eu dizer, tem sim, irmãos. Quem tem filho pequeno sabe que criança tem pecado e sabe muito bem como lidar com isso. Veja, a Bíblia fala, aliás, o rei Davi, ele fala, em pecado eu fui concebido e em pecado eu nasci. Nós já nascemos pecadores. Porque veja, foi por causa da ofensa de Adão, o pecado entrou na natureza humana e a partir dali todo ser vivente, todo ser que nasce, ele nasce pecador. Injusto, né? Poxa, mas eu nasci pecador. Mas veja, por outro lado, eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã aqui. Você se tornou justo não por causa da justiça que você pratica. Amém? Amém. Puxa vida. Você pratica justiça porque você se tornou um justo. A Bíblia fala que da mesma forma que você não se tornou pecador por causa dos seus pecados, mas você peca porque você nasceu pecador, estava debaixo do pecado. A Bíblia fala também que por causa da justiça de um só homem, a saber, Jesus Cristo, agora todos nós nos tornamos justos. Amém? Então veja, a justiça que você pratica, entenda o que é justiça, irmão. Tudo aquilo que é virtuoso, tudo aquilo que vem, tudo aquilo que agrada a Deus, todo ato de justiça que nós praticamos, ele não é por causa disso
que nós nos tornamos justos, mas ele é porque Jesus Cristo morreu por nós e nós recebemos a justiça. Amém? Você sabe, irmãos, a justiça, ela é uma consequência e não uma causa. E eu queria que você entendesse bem isso, porque o senso comum é incutido em nossas mentes por causa da religião, qual que é, irmãos? Você vai se tornar um justo à medida que você praticar a justiça. Esse é o pressuposto de todo o sistema religioso. Você cumpre todas aquelas regras, você começa a fazer tudo certinho, e aí lá no final, Deus vai pegar aquela sua prova, né? Que eu já vi em desenhos animados, né? Ele pega aquele arquivo com tudo aquilo que você fez, ele começa a corrigir aquela prova, né? E aí ele fala assim, bem, o Elias, vou dar nota 5.1 para ele, vai passar raspando. Lembra do passar raspando, irmãos? Vai passar raspando. Então eu vou agora declarar ele justo. Sabe, irmãos, esse é o senso comum. Mas a Bíblia não fala isso, irmãos. Você não é justo pelo que você faz. Sabe, você não é pecador pelo que você faz. Você é pecador porque Adão pecou. Mas eu quero dizer que você hoje não é mais justo também pelo que você faz. Você é justo quando você aceitou a Cristo. E aí a Bíblia fala que você recebe a justiça de Cristo. E agora você pode praticar a justiça. Você sabia que o ímpio não consegue praticar a justiça, irmãos? Mas o ímpio tem obras, tem ou não tem? Agora Deus chama as obras do ímpio de obras mortas. Que toda obra só pode ser praticada nele e através dele, porque é dele e por ele que são todas as coisas. O ímpio pode se esforçar ao máximo, irmãos. Ele pode parecer com crente. Aliás, eu estava vendo uma ilustração um dia desse. Eu fui embarcar, que dia? Terça-feira, né? Que nós fomos lá para o sul da Flórida, né? E não sei se você reparou, lá na hora que a gente estava no checkpoint, né, da revista, tinha um cara com um gato. Né? E é interessante aqui nesse país como as pessoas tratam animais quase como membros da família. Né? E tem gente que põe o cachorrinho para comer junto, e senta à mesa e come no mesmo prato. Você sabe, você pode tentar de todas as formas fazer com que um animal se pareça humano, mas ele não vai ser. Porque é uma questão de natureza, irmãos. Então veja, o ímpio, ele pode de todas as formas tentar se parecer com o crente. Você sabe, é uma moda hoje no Brasil, né? Os crentes invadiram toda a mídia, televisão, né? E aí você vê o cara, às vezes, homossexual, misericórdia, né? Aquele crentez, né? Que era antes só peculiar nosso. Você vê o ímpio falando crentez. Você vê o ímpio fazendo coisa certa. Você vê, aliás, ímpio que tem um padrão de caráter muito maior do que muito crente. Mas deixa eu dizer, isso não é suficiente para ele se tornar um justo. Ele nunca vai ser um justo. Só há uma forma de você se tornar justo: morrendo e nascendo de novo. É a única forma de você mudar essa natureza. Você pode pegar o cachorrinho lá, vestir ele com uma roupinha bonita, ensinar ele a comer com garfo e faca. Ele pode até aprender a falar, mas a única maneira de ele poder se tornar um humano é se ele morresse e de alguma forma, nós não acreditamos nisso, se reencarnasse como um ser humano. É uma questão de natureza, irmãos. Então veja, a única forma de você se tornar um justo, se tornar alguém aceito por Deus, sabe, não é você tentando praticar a justiça, não. A única forma é morrendo e nascendo em Jesus com uma nova natureza. Amém? Pare de tentar se parecer. Você sabe, a gente está vivendo os dias do evangelho da performance. Tem uma música de um cidadão lá que é assim: me ajuda a melhorar. Se eu tivesse poder de ouvir um crente falar me ajuda a melhorar, eu pisava em cima dele para ele morrer logo. Porque é o único jeito, irmão. Deus não quer te melhorar a sua vida, Deus quer te dar uma outra vida. Não é assim que funciona o evangelho. Você sabe, o céu não é lugar de pecadores melhorados. Você sabe o que é isso? O céu não é lugar de pecadores que, na hora que fica com aquela raiva de explodir, fica se contendo e contando até 1000, fazendo técnica para acalmar. Não, o céu é lugar de justo. A única maneira de você entrar no céu é sendo justo.
Então deixa eu dizer, se você pensava que era através daquilo que você faz, eu convido você a desistir disso hoje, a morrer logo e entrar na cruz de Cristo, para você nascer como um justo, amém? Agora, deixa eu dizer outra coisa também, se por um lado o ímpio pode, aquele que é pecador, ele pode tentar de todas as formas praticar a justiça, mas Deus não vai considerar, deixa eu dizer, uma vez que você se tornou justo, não tente isso em casa. Você pode tentar de todas as formas fazer as coisas erradas. Eu quero dizer que você agora é um justo. Amém? Veja, sua natureza nova vai fazer com que você pratique a justiça. Amém? Eu me lembro de uma pessoa que eu fui aconselhar. E era uma pessoa que às vezes ela tinha umas recaídas. E ela veio me procurar depois de mais um período de recaída. Falou, pastor, mas eu estava lá no meio da bagunça, da bebedeira. Eu não estava me sentindo bem lá. Eu falei, é isso aí mesmo. Você está tentando pecar, mas tem algo que não te deixa. É a sua nova natureza recriada. Da mesma forma que o ímpio tenta ser justo, eu quero dizer que ainda que você tentar ser um pecador miserável, a sua nova natureza, a natureza da justiça de Deus que hoje foi colocada em você, a saber, todos aqueles que aceitaram a Jesus, vai te impedir de viver dessa forma. Amém? Mas você sabe, o pecador, ele consegue praticar atos que parecem atos de justiça. Da mesma forma, eu quero dizer que aquele que foi justificado, aquele que é justo, ele também às vezes pode praticar coisas que parecem pecado. Mas eu quero dizer que a sua condição de justiça te impede de viver hoje uma vida pecaminosa. Sabe, ainda que você faça algo errado, deixa eu dizer, a Bíblia fala que não é por sua conta, mas é por aquilo que Jesus Cristo fez. Então veja, da mesma forma que você se tornou pecador, porque foi Adão quem pecou, e tudo que você faz agora é consequência disso. Eu quero dizer que o dia que você aceita o sacrifício de Jesus sobre a sua vida, e o Espírito Santo vem morar dentro de você, você se torna um justo agora. E agora a tua natureza é para as coisas boas, a tua natureza é para fazer a justiça. Está me entendendo? Veja, nós não praticamos a justiça para nos tornarmos justos, mas nós praticamos justiça porque nós já fomos justificados, amém? Amém. Mas aí eu queria entrar então no terceiro ponto disso, que está lá também no verso 18. Não, perdão, 17. Fala assim: pela ofensa de um só, por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. O dom da justiça. O dom da justiça. Fala para quem está perto de você. O dom da justiça. O presente da justiça. O dom da justiça. Deixa eu dizer. Aquele que te deu a salvação justificou você também. Te fez tornar um justo. Te fez tornar um justo. Você sabe, irmãos, porque o céu não é um lugar de pecadores melhorados. O céu é um lugar apenas para justos. Por isso, a condição para que Deus pudesse te dar o céu, pudesse te dar a vida eterna, era que você fosse justo. Então era impossível Ele te dar a vida eterna e não te dar a justiça. Você já pensou se não fosse lugar de justo o céu? O que ia ter de gente chata lá? Então não tem como, é indissociável. Para que você possa ir para o céu, você só pode ser justo. Aliás, eu fiz uma provocação aqui no começo. Eu falei de Deus olhando lá nos arquivos, eu falei, vou dar 5.1. Mas tem um problema nessa prova, irmão. Só pode entrar no céu quem tira nota 10. Se você tirou 9.9, você não entra. A Bíblia fala que você pode cumprir a lei de Moisés inteirinha, mas se for achado em falta em um aspecto ainda, você é condenado de toda ela. Então não pode ter 9.9, você não entra, só entra quem tirou 10. Agora a Bíblia também fala que homem nenhum
deu conta, então só pode ser de graça. Você sabe, eu falo que a salvação, nós éramos pobres demais para comprar a salvação, e Deus é rico demais para poder vender, por isso Ele te deu a salvação, mas Ele deu junto com ela o dom da justiça. Eu quero dizer que você recebeu de graça, você nasceu pecador, mas hoje Deus te deu gratuitamente a sua justiça. Não tem nada a ver comigo nem com você. Você sabia disso? Você sabe, eu estava conversando com a minha esposa, ela não tinha parado para pensar, falando que Davi é um tipo de Cristo. Davi, ali na sua luta com Golias, e ali Golias está tipificando um tipo de Satanás. E a gente estava falando sobre Apocalipse, onde fala que depois dos 1000 anos do milênio, vai haver a luta no vale do Armagedon, né? Por isso que a gente vê às vezes os filmes, né? O Armagedon, que vai ser uma batalha, né? E eu já estou vendo crente preocupado. O trem daqui a 1000 anos já tem crente preocupado com isso, né? Calma, eu já li o final, a gente ganha, fica tranquilo. Mas como é que vai ser, pastor? Nós vamos suar a camisa, vai ser ruim demais. Você sabe, numa batalha tem soldado que perde, soldado que se machuca, não. Você sabe, vai ser uma batalha igual Davi e Golias. Nós vamos, os dois exércitos, o exército de Deus vai ficar atrás de Jesus e o exército do diabo vai ficar atrás dele. Nós vamos apenas com os nossos olhos contemplar a vitória do nosso Senhor. Então, deixa eu dizer, não, a peleja não é nossa, é de Jesus Cristo. Ele venceu a batalha e nos deu a justiça. Ele pode nos dar porque Ele conquistou, irmãos. Então veja, essa é a posição de crente, irmãos. Sabe, deixa eu dizer, só que apesar de ser justo, se você ainda se enxerga como esse pecador, você vai ter atitudes de pecador, porque na sua mente é a sua natureza que você tem. Sabe, nós precisamos entender que nós somos natureza recriada. E agora a Bíblia fala o seguinte, que quando nós entendemos isso, nós reinaremos em vida com Jesus. Deixa eu dizer, porque Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Jesus não é Senhor de pecadores. Jesus não é Senhor do irmãozinho, tadinho, está tentando. Não, Jesus, Ele é o Rei dos reis. Nós fomos chamados para manifestar a justiça do reino dos céus sobre essa terra. Sabe, disso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando do sangue de Cristo. Eu quero dizer para você que hoje você se tornou um justo. Ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu vindo para cá. Como diz o cara lá do Goiás, hoje eu estava com a avó atrás do toco. Pensei lá no Goiás, eu xinguei. Falei, irmão, não é o... Deixa eu dizer, a sua justiça não depende de você, a justiça foi um presente. A justiça foi dada. Independente se você fez ou não, foi dada a justiça, é um presente, não tem nada a ver com você, é tudo o nosso representante, foi Jesus Cristo. Aliás, deixa eu dizer, Deus vendo que nós não dávamos conta, mas nos amando tanto, irmãos, não é assim? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você sabe, nós tínhamos um problema aqui, a Bíblia fala que na cruz de Cristo, a justiça e o amor de Deus se beijaram. Porque Deus, Ele era justo. Deus precisava punir o homem, mas a Bíblia fala que Deus, Ele também amava o homem de tal maneira. Você não tem noção o que é isso, irmãos. Deus nos amou, mas Ele tinha que nos condenar. Por isso Ele deu a si mesmo para ir naquela cruz no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da obediência e da justiça de Cristo. Por isso hoje, irmãos, nós nos alegramos. Todas as vezes que nós lemos das bênçãos que são para o justo. Eu gosto de ler Deuteronômios 26, 28, né? Das bênçãos para os justos, né? Você sabe, ali é um texto problemático, porque tem bênção e tem maldição. Mas hoje eu posso ler como um justo. Ah, mas que pretensão é essa? Não, não tem pretensão nenhuma, porque a justiça não é mais minha. A justiça eu ganhei de Jesus. O dia que eu aceitei Jesus, eu recebi o presente da justiça. O terceiro ponto, a justiça é um dom. A justiça é um presente que você tem. Você não é mais pecador. A sua natureza foi deixada para trás. Hoje você é um justo. Ah, pastor, mas eu ainda faço coisas erradas.
à medida que você tiver consciência da sua justiça. A Bíblia fala que quanto mais a gente contempla Cristo, mais nós somos transformados. Como que por um espelho, de glória em glória, nós vamos sendo transformados. Vamos sendo transformados. Porque, irmãos, o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. Você sabe, no Velho Testamento, quando eles iam celebrar a cerimônia que foi talvez equivalente à ceia, que era o dia do perdão, onde eles levavam um cordeiro para ser sacrificado, eles faziam expiação pelos seus pecados. A Bíblia fala que era um memorial de pecados. Mas Jesus Cristo fala: hoje você não lembra mais do seu pecado, hoje você lembra do que eu fiz por você. É o meu sangue que você tem que lembrar hoje. Você não tem mais que olhar para o seu pecado, você tem que olhar para o sangue de Cristo. Sabe, pai, mas e se porventura alguém pecar? Temos um advogado junto ao Pai. Não temos um sacerdote que não se compadeça dos nossos pecados. Antes, Jesus Cristo em tudo foi tentado. Deixa eu dizer, nós temos Jesus Cristo que é Deus ao lado de Deus, mas tem hoje um homem também assentado à destra de Deus. Jesus Cristo, ele é homem e ele é Deus, e por tudo ele passou, e por isso ele pode chegar diante do Pai e requerer a justiça para nós. Sabe, esse é o poder do sangue de Cristo, irmãos. O sangue que nos comprou, irmãos. O sangue que te tornou um justo. Sabe, isso é quando nós entendemos e nós começamos a viver como justos. Não mais como pecadores perdoados, mas nós vivemos como justos. E a Bíblia fala que Deus faria, quando Deus começa a falar a respeito da aliança no sangue de Cristo, fala assim: escreverei as minhas leis nos seus corações. Deixa eu dizer, ninguém precisa mais ler que não pode roubar, que não pode matar, que não pode adulterar. Deixa eu dizer, isso hoje está no seu coração. O Espírito Santo fala a você. Mas a parte mais linda dessa aliança fala assim: dos seus pecados e das tuas transgressões não me lembrarei mais. Por causa do sangue de Cristo, meus irmãos. Por causa do sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro sobre nós. Você sabe, Deus quando olha para você, Ele enxerga o sangue de Cristo. Aleluia. Coloque-se de pé. Você sabe, quando o homem pecou, falando da primeira transgressão, a Bíblia fala que a primeira coisa que o homem se deu conta é que ele estava nu. Você sabe, aquele que te faz pecar também te acusa depois. E a primeira coisa que o homem tentou fazer foi esconder a nudez. O homem não conhecia o amor de Deus. Deus pergunta a Adão: onde você estava? Ele fala: ouvi a tua voz e tive medo. Ouvi a tua voz e tive medo. Você sabe, essa é a história de muitas pessoas que eram para estar aqui hoje, irmãos. O Espírito Santo está falando isso comigo. Tinha muitas pessoas que eram para estar aqui, mas assim como Adão, não se sentem dignos de estar aqui, porque ouvem a voz de Deus e sentem medo. Mas isso é Deus, irmãos. Aliás, Deus não perguntou para Adão o que ele tinha feito, perguntou onde ele estava. O Espírito Santo está mandando comissionar a igreja com algo aqui hoje. Você vai sair daqui e vai ligar para alguém. E você não vai perguntar o que você fez, você vai perguntar onde você estava. O Pai mandou te chamar. O Espírito Santo me fez lembrar de você, porque o Pai quer saber onde você está. Ah, mas eu estou nu. Ouvi a tua voz e tive medo. Você sabe o que Deus fez para Adão? Deus pegou peles de um animal. Você sabe, as peles eram feitas de cordeiro. Então provavelmente o cordeiro morreu. A Bíblia fala que se Adão pecasse, ele iria morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Adão não morreu. Quem morreu foi o cordeiro lá no Éden. E lá em Apocalipse fala que o cordeiro morreu desde o princípio. Mas mais do que isso, Deus pegou as peles daquele cordeiro inocente que morreu por causa do pecado de Adão
e vestiu sobre ele. E quando Deus olhasse para Adão, ele não viria mais a nudez, mas ele viria as peles do cordeiro que morreram no lugar dele. Que nessa manhã você se vista das peles do cordeiro. Que nessa manhã você entenda que Deus, Ele olha para você debaixo do sangue de Cristo. Deus não está interessado na sua nudez, mas Ele te coloca as peles do cordeiro. Que você possa fazer parte dessa ceia. E que não apenas seja um ritual ao tomar desse cálice, mas que você verdadeiramente, ao tomar dele, Jesus falou: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Que você se coloque debaixo do sangue de Jesus.